Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Exclusivo. A Polícia Federal investiga a apreensão de selos da Anatel com passageiras que embarcavam para a China pelo Aeroporto Internacional de São Paulo. A suspeita é de que os criminosos colariam os selos em aparelhos eletrônicos que entram ilegalmente no Brasil sem o pagamento de impostos ou testes de segurança. A estimativa é que 1 a cada 4 celulares vendidos no país seja irregular. A investigação começou no maior aeroporto do país, em Guarulhos, por onde passam 40 milhões de pessoas por ano. 5 passageiras tentaram embarcar para Xangai, a maior cidade da China, com milhares de selos da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O Jornal da Record obteve com exclusividade imagens da apreensão do material. Os selos são originais, têm o logotipo da Anatel, número de série e relevo. No envelope havia o nome de uma gráfica homologada pela agência na Grande São Paulo, que confirmou ter vendido selos para uma empresa da capital paulista, também homologada, cujo nome aparece no envelope. A gráfica garantiu que todo o negócio foi realizado regularmente. A Polícia Federal deu início a uma investigação para saber qual seria o uso dos selos e se foram desviados. Os selos são obrigatórios nos aparelhos eletrônicos vendidos no Brasil. A preocupação da Anatel não é apenas com o pleno funcionamento do celular. A segurança do consumidor também pesa no processo de certificação do produto. As empresas interessadas em vender telefones celulares no Brasil, elas têm que apresentar seu produto para a Anatel. Nós avaliamos se o equipamento é seguro para a utilização pela população brasileira, além de avaliar o nível de radiação que esse celular está emitindo. Os testes são feitos em laboratórios independentes. São 3 meses de análises antes de o telefone ser homologado e liberado para venda. Uma das hipóteses é que os selos poderiam ser aplicados em aparelhos trazidos ilegalmente ao Brasil. A estimativa é de que 10 milhões de celulares irregulares foram comercializados no ano passado no país. Esses são aparelhos que são importados da China para o Paraguai e via Paraguai eles são contrabandeados para o Brasil. E na sua grande maioria eles são vendidos pelos marketplaces. Além da internet, os produtos também são vendidos em lojas de eletrônicos, como essa, no centro de São Paulo. É um ano de garantia, papinha, carregador e película. Eu não posso usar um equipamento não certificado, correndo eventualmente o risco, inclusive, dele nem funcionar numa última instância. Ele comprou gato por lebre, chega em casa, liga e aquilo nem funciona direito. Os selos encontrados no aeroporto em Guarulhos foram retidos, mas as chinesas liberadas para seguir viagem. Veja agora outros destaques do dia. Brasil é usado como rota da imigração ilegal e governo muda as regras para os pedidos de refúgio. Comissão do Senado aprova projeto que reduz prazo de inelegibilidade de políticos condenados. Nos Estados Unidos, democratas entram no 3º dia de convenção e o republicano Donald Trump tem segurança reforçada em comício ao ar livre. Estudo aponta que o Brasil já perdeu 33% de toda a vegetação natural. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. De acordo com o levantamento do IBGE divulgado hoje, o Brasil tinha 14 milhões e 600 mil microempreendedores individuais em 2022. Grande parte trabalhava no mercado formal e tinha sido demitido, o que indica um perfil de empreendedorismo por necessidade. Por quase 2 décadas, apesar de ter uma profissão, a cabeleireira Gláucia vivia na informalidade, trocando de salões, sem carteira assinada e com a vida tributária toda bagunçada. Na maioria das vezes, acabava não recolhendo. Aí, eu acho que desses 18 anos, devo ter recolhido uns 5. Com mais informação e experiência, ela se tornou uma microempreendedora individual, a chamada MEI.
Hoje emite as próprias notas fiscais do serviço que presta como cabeleireira e paga os impostos. Eu sofri um acidente, eu tive todo um aparo do INSS, eu recebi durante o tempo que eu fiquei parada, então são grandes os benefícios. No salão onde Gláucia trabalha, quase todas as prestadoras de serviço são microempreendedoras, o que para o dono deixou as relações de trabalho mais fáceis. O profissional não era legalizado, ele tinha problema na hora que ele ia pleitear um financiamento, de uma casa própria, alguma coisa, né? E o salão, por sua vez, ia gerando um passivo trabalhista porque não tinha um relacionamento correto para fazer com esse profissional. Segundo o IBGE, de 2021 para 2022, o Brasil ganhou 1.500.000 microempreendedores individuais. Ao todo, são 14.600.000 pessoas. Desse total, mais de 60% tinham sido demitidos e viraram MEI por necessidade. Entre os microempreendedores individuais, metade ocupam postos de trabalho no setor de serviços, em especial em ambientes como esse, os salões de beleza. De acordo com o último levantamento do IBGE, são pelo menos 1.300.000 cabeleireiros. O brasileiro tem muito viés empreendedor, então as pessoas verificaram que elas podem ganhar mais sendo MEI. Os benefícios são muitos, né? Desde previdência, possibilidade de crédito. A pesquisa do IBGE também mostra que cresceu o número de microempreendedores que conseguem contratar um funcionário. É bacana porque você vê que o MEI que está contratando um funcionário, ele está no primeiro passo para deixar de ser MEI e se tornar uma microempresa, né? Um padre foi preso suspeito de abusar sexualmente de adolescentes no Amazonas. Ele também teria induzido uma jovem ao aborto. Segundo a polícia, vídeos dos abusos foram encontrados nos celulares e computadores do religioso. O padre Paulo Araújo da Silva, de 31 anos, foi preso na paróquia onde atuava, na cidade de Coari, no interior do Amazonas. As investigações começaram em setembro do ano passado, após a polícia receber denúncias anônimas. Segundo os investigadores, uma das vítimas é uma adolescente de 17 anos. Em depoimento, ela relatou que era abusada sexualmente desde os 14 e que chegou a engravidar. Ela também disse que o padre a obrigou a fazer um aborto no quintal da casa de um amigo. Francisco Rainer Barros Batista está foragido. Ele é o amigo do padre que teria fornecido o medicamento para a adolescente abortar. Outras 3 menores de idade que também teriam sido vítimas do padre procuraram a polícia. No momento da prisão, o sacerdote estava na cama com uma jovem que tinha acabado de completar 18 anos. Mais de 260 vídeos de conteúdo sexual envolvendo adolescentes foram apreendidos e serão analisados pela perícia. Durante as investigações, foi verificado que ainda existe mais vítimas menores de idade que tiveram, durante o abuso cometido pelos padres, gravados relações sexuais com esses menores e armazenados no seu celular. Em nota, a Diocese de Coari afirma que colabora com as investigações. O padre Paulo Araújo da Silva foi afastado das funções na paróquia. A defesa dele ainda não se manifestou. Uma mulher foi morta durante uma tentativa de assalto em Belo Horizonte. Ela e o marido foram abordados quando pararam o carro para mexer no celular. O casal está neste carro que para na pista. Segundos depois, a moto dos assaltantes se aproxima. Um deles desce e vai até a janela. A vítima tenta fugir e o criminoso dispara. A bala atravessou o vidro e atingiu o motorista. O tiro ainda acertou a esposa dele. Mesmo ferido, Luciano Augusto de Azevedo conseguiu dirigir até esta unidade de pronto atendimento para buscar socorro. A mulher dele, Marília Aparecida de Azevedo, de 61 anos, não resistiu. Ela e o marido saíram de Sabará, na Grande Belo Horizonte, e tinham como destino Capitólio, no interior do estado, onde iriam comemorar o aniversário de 66 anos do aposentado. Segundo familiares, os dois foram abordados no momento em que pararam para usar um aplicativo de música. Luciano foi transferido para este hospital. Ele já recebeu alta e não precisou passar por cirurgia. Marília será velada amanhã em Sabará. O caso é investigado pela Polícia Civil. Os assaltantes ainda são procurados.
A diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais foi afastada após denúncias de desvio de dinheiro e relatos de assédio moral e sexual. Em nota, o Conselho Federal de Odontologia informou que a instituição decretou a intervenção administrativa no CRO de Minas Gerais, com a nomeação de uma diretoria provisória. A decisão publicada hoje no Diário Oficial da União foi aprovada por unanimidade em uma reunião extraordinária. Uma nova eleição no Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais deve acontecer em até 180 dias. A Polícia Federal investiga as denúncias. Nós tentamos contato com a diretoria afastada, mas até agora não tivemos resposta. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo bateu o recorde hoje pelo terceiro dia seguido, com mais de 136 mil pontos e alta de 0,28%. Já o dólar registrou uma pequena queda de 0,07% e permaneceu cotado a R$ 5,48. O mercado ainda repercute a expectativa de redução dos juros nos Estados Unidos, o que aumenta o interesse dos investidores internacionais pelos rendimentos das aplicações no Brasil. Equipes de resgate encontraram 5 corpos nos destroços do iate de luxo que afundou na região da Sicília, na Itália. Segundo a imprensa local, entre eles está o corpo do bilionário Mike Lynch e também da filha dele, de 18 anos. No total, 6 pessoas morreram no naufrágio. Uma pessoa continua desaparecida. As buscas continuam na região, mas especialistas afirmam que a chance de se encontrar alguém com vida é muito pequena. O grupo terrorista Hezbollah disparou cerca de 50 foguetes e mísseis em direção ao norte de Israel. Pelo menos uma pessoa ficou ferida. Ao lado da casa atingida, Einave relembra os últimos momentos antes do ataque. A sirene tocou e procuramos abrigo, conta ela. Por pouco, a vizinha, de 80 anos, não foi atingida. A zona de guerra fica a cerca de 20 quilômetros da comunidade de Katzrin, perto da fronteira com o Líbano, de onde partiram os lançamentos. Quando o sistema de defesa não intercepta os mísseis, os vilarejos viram alvos. Acabar com a guerra é uma preocupação também dos Estados Unidos. Aliado de Israel, Joe Biden ligou para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e disse que quer que as conversas para a paz no Oriente Médio avancem. O maior desafio dos Estados Unidos, Egito e Catar agora é fazer com que os terroristas do Hamas concordem com a atual proposta de cessar-fogo. Publicamente, autoridades envolvidas nas negociações dizem que um acordo nunca esteve tão próximo. Mas, segundo a imprensa americana, nos bastidores, oficiais acreditam que a proposta atual está à beira de colapsar por falta de consenso. Israel segue o plano de eliminar suspeitos de terrorismo. Um ataque aéreo matou um dirigente da ala militar do partido palestino Fatah. Khalil Makda estava nesse carro. Segundo investigações, ele trabalhava com a Guarda Revolucionária do Irã e com o grupo terrorista Hezbollah. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri, porque tá difícil de aguentar as altas temperaturas e a secura do ar em praticamente todo o Brasil. Oi, Lid, boa noite. Já tem alguma expectativa de mudança nesse cenário? Vamos lá, Cris. Até o fim de semana teremos um alívio e uma queda brusca de temperaturas. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. A quinta-feira ainda será ensolarada e com baixa umidade do ar. Mas no fim da tarde, uma nova frente fria se aproxima e o bloqueio atmosférico começa a perder intensidade. Em Curitiba, o dia começa com neblina e mínima de 14 graus. À tarde, faz até 31. Em São Paulo, alerta para baixa umidade do ar e até 32 graus. Em Cuiabá, os termômetros podem chegar aos 40 graus. Agora vejam a diferença das temperaturas amanhã no Rio Grande do Sul, por causa da frente fria. Em Bagé, São Luís Gonzaga e em Santa Maria, previsão de temporais com chance de granizo e rajadas de vento de 90 km por hora. As máximas ficam entre 16 e 20 graus. Neste momento, já temos chuva moderada sobre o Rio Grande do Sul. Pelas imagens de satélite, vemos as nuvens carregadas. Amanhã, a frente fria também leva a chuva para o interior de Santa Catarina e do Paraná.
Pancadas isoladas são esperadas no litoral do Nordeste e em parte da região Norte. No giro de temperaturas, faz até 25 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, em Goiânia e em Belém, até 35 e até 32 em Fortaleza. Hora do Tempo Delivery. A Magda é de Itabirito, Minas Gerais. Bem-vinda, Magda. Nos próximos dias, tempo estável e seco. Na quinta e na sexta, máxima de 29 graus. No sábado, faz até 31. Agora é a vez do Arnaldo, de Cascavel, Paraná. Boa noite, Arnaldo. A quinta-feira começa com sol. A partir da tarde, chove forte com ventania, máxima de 28. Na sexta, seguem os temporais, faz até 27. No sábado, o sol aparece, mas não esquenta quase nada, máxima de apenas 16. Participe você também, é só postar uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Veja a seguir. Eleições americanas. Democratas entram no terceiro dia de convenção e o republicano Donald Trump tem segurança reforçada em comício. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova projeto que muda regras da lei da ficha limpa. Hoje é o terceiro dia da Convenção Democrata em Chicago, nos Estados Unidos. E quem está lá e conversa ao vivo com a gente é o correspondente Vandrei Pereira. Boa noite, Vandrei. Oi, Celso, Cris, muito boa noite a todos. A expectativa é pelo discurso do governador de Minnesota. Tim Walz deve aceitar a indicação do Partido Democrata para ser o vice na chapa de Kamala Harris. Além dele, também há muita expectativa pelo discurso do ex-presidente Bill Clinton. O tema desse terceiro dia de evento é a luta pela liberdade. Aliás, a convenção também tem um clima de show, isso por conta das atrações musicais desta noite, como cantores como Stevie Wonder e John Legend. Ontem, o casal Obama fez a principal participação da noite. Tanto Obama quanto Michelle afirmaram que a eleição será uma batalha dura contra Donald Trump. Eles tentaram passar uma mensagem de união em um país polarizado. Michelle ainda pediu à plateia para que trabalhe pela eleição e não apenas fique esperando pelo resultado. Já Obama adaptou o famoso slogan dele, sim, nós podemos, para sim, ela pode. Bem, amanhã é a última noite, o último dia da convenção, quando a vice-presidente Kamala Harris deve fazer o principal discurso da noite. Cris, Celso. Obrigado, Vandrei. O ex-presidente Donald Trump fez hoje o primeiro comício a céu aberto desde o atentado. E de Washington, o repórter Eliseu Caetano tem as informações. Boa noite, Eliseu. Boa noite, Celso. O comício de hoje do republicano aconteceu na cidade de Asheboro, na Carolina do Norte. Trump discursou protegido por vidros à prova de balas. O ex-presidente acusou o governo Biden de manipular os dados de desemprego no país. Ele se refere a uma revisão do Departamento de Trabalho. Segundo o órgão, em 12 meses os Estados Unidos criaram 800 mil vagas a menos do que foi informado anteriormente. O republicano ainda chamou a convenção democrata de farsa por falar mais dele do que das propostas para o país. De Washington, Eliseu Caetano. Obrigado, Eliseu. A Ucrânia usou drones para atacar a capital da Rússia, Moscou. O Ministério da Defesa russo afirmou que 11 drones foram abatidos na capital em uma das maiores ofensivas contra Moscou desde a Segunda Guerra Mundial. Ainda de acordo com o Ministério da Defesa, outras 4 cidades russas também foram alvo de ataques. No total, 45 drones foram abatidos. Não houve registro de feridos. Veja a seguir, o Brasil restringe a entrada de imigrantes sem visto no país. Estudo inédito alerta para o desmatamento no Brasil. O país já perdeu 33% de toda a vegetação natural. Cresce o número de brasileiros presos por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo.
Pela primeira vez desde a inauguração do Aeroporto Internacional de São Paulo, há 39 anos, o número de brasileiros presos ao tentar transportar drogas para o exterior superou o de estrangeiros. Esta passageira foi presa com 6 quilos de cocaína, escondidos no fundo falso da mala, pouco antes de embarcar para a França. Investigações da Polícia Federal apontam que o país se tornou o destino mais procurado pelos traficantes. Até julho deste ano, 294 pessoas foram presas por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo, 27% a mais do que o mesmo período do ano passado. A mulher presa hoje é francesa, estava só de passagem pelo Brasil. Sempre foi esse o perfil mais comum das chamadas mulas do tráfico. Este ano, pela primeira vez desde a inauguração do aeroporto, o número de brasileiros presos com drogas na bagagem ou no corpo superou o de estrangeiros. Atualmente o que a gente tem é que mais da metade dos presos são de brasileiros. Acabou identificando ali um grupo que tem uma vulnerabilidade que estaria ali mais facilmente aliciado por tráfico de drogas. Esta casa, na zona leste de São Paulo, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Segundo a investigação, os donos hospedavam pessoas que iriam fazer o tráfico de drogas. Uma delas embarcaria hoje para Paris. Os suspeitos tentaram esconder o passaporte no banheiro. A gente passou a fazer um acompanhamento daquele local e conseguiu a identificação de algumas pessoas, uma delas inclusive envolvida com o tráfico de drogas, que já tinha sido presa aqui no aeroporto há alguns anos. A droga, pronta para ser ingerida, foi jogada no terreno ao lado. 129 cápsulas de cocaína foram apreendidas. Até julho deste ano, foram 100 flagrantes do tipo, mais do que o dobro das ocorrências registradas no mesmo período de 2023. O Brasil vai mudar as regras da entrada de estrangeiros que estejam sem visto a partir da semana que vem. Um relatório da Polícia Federal revelou que muitos deles pedem refúgio no Brasil para depois seguirem rotas de imigração ilegal para outros países. 480 imigrantes estão retidos numa área restrita do Aeroporto Internacional de São Paulo. Os imigrantes dormem no chão e permanecem em condições precárias no aeroporto. Os estrangeiros desembarcaram sem o visto de entrada no Brasil e aguardam a aprovação do pedido de refúgio. Um relatório da Defensoria Pública da União aponta que os imigrantes não tinham acesso a comida nem medicamentos. Pelo menos 481 estrangeiros estão retidos no Terminal Internacional de Guarulhos. Na semana passada, um ganês morreu depois de sofrer um infarto. O procurador da República em Guarulhos teve uma reunião para tentar solucionar o problema. A gente não pode deixar que pessoas fiquem no aeroporto sem banho, sem qualquer higiene, esperando lá essa situação. Ao contrário de muitos países, o Brasil não exige visto para passageiro em trânsito internacional. Por isso, muitos ficam aqui no país e dão entrada no pedido de refúgio, o que permite a livre circulação pelo território nacional. Um relatório da Polícia Federal apontou que a maioria desses refugiados seguiu para outros países, com a ajuda de quadrilhas que atuam na imigração ilegal. Infelizmente, elas acabam se tornando alvos fáceis, né, de pessoas que veem nessa vulnerabilidade uma situação para ganhar dinheiro, né, para recorrer aí a recursos em que possam ganhar algum tipo de lucro em cima da situação trágica que essas pessoas passam. De acordo com a Polícia Federal, entre janeiro e agosto, 8.327 pessoas deram entrada no pedido de refúgio, mas apenas 117 estão ativos, menos de 2%. A maioria está irregular ou já deixou o Brasil. Boa parte dos pedidos é de estrangeiros da Índia, Vietnã e do Nepal. O Ministério da Justiça anunciou que vai restringir a entrada dos imigrantes para evitar que o Brasil faça parte da rota do tráfico internacional. Então, a nossa responsabilidade é interromper esse fluxo para que essas pessoas, que também são vítimas, não sejam instrumentalizadas por esses contrabandistas. Eleições 2024. Vamos ver o dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Candidato à reeleição pelo MDB,
Ricardo Nunes participou da abertura de um congresso da Federação dos Revendedores de Veículos. Também presente no evento, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, elogiou a parceria com a administração municipal. O prefeito falou sobre os planos para melhorar a mobilidade urbana em São Paulo, caso seja reeleito. Para Ricardo Nunes, o caminho é continuar com investimentos em infraestrutura para o transporte público, como já vem sendo feito no governo dele. Incentivar o transporte coletivo, desincentivar o transporte individual, essa conexão de um modal, onde você tem metrô, ônibus, novos sistemas de VLT, de BRT, ampliação de metrô, melhora do sistema viário com essas obras de infraestrutura, uma adequação muito grande, somando-se inclusive aquilo que a gente já tem. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, começou o dia em um café da manhã, ao lado da mãe e de apoiadores nordestinos, em um restaurante na zona oeste da cidade. Boulos destacou a importância da comunidade para o crescimento de São Paulo e afirmou que vai lutar pela valorização da cultura nordestina. O candidato também defendeu políticas públicas mais eficientes para ajudar pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Afirmou que, se for eleito, vai investir em moradias para essa população. Não é possível que na cidade mais rica da América Latina a gente tenha 80 mil pessoas morando nas ruas. Para mim, essa é uma questão que não é de eleição, só mais um ponto de programa de governo, é uma questão de honra. A gente resolveu o problema de moradia da população de rua na cidade de São Paulo. No fim da manhã, a candidata do PSB, Tabata Amaral, fez panfletagem em frente à estação do metrô Arthur Alvim, bairro da zona leste da cidade. A candidata cumprimentou apoiadores e ouviu as reivindicações dos moradores e comerciantes. A visita terminou em uma pastelaria. Além de defender as propostas de segurança e educação, Tabata Amaral reafirmou o compromisso de manter a tarifa zero nos ônibus municipais aos domingos. A candidata também prometeu não aumentar impostos se for eleita. Eu trabalho com responsabilidade. Para fazer o que eu me comprometi com a população de São Paulo, a gente está falando de aumentar o investimento em 20 bilhões de reais, aumentar o custeio em 21 bilhões de reais, e eu farei isso reorganizando as contas, trazendo recurso de fora, mas sem aumentar um centavo de imposto. A candidata do Novo, Marina Helena, fez uma caminhada pela rua Santa Efigênia, uma região com altos índices de criminalidade, mas que mantém um comércio tradicional. A candidata conversou com os comerciantes e disse que, se for eleita, pretende investir em mais patrulhamento da Guarda Municipal e na revitalização do centro da cidade. Cuidar da zeladoria, não pode ter lixo, tem que ter iluminação e trazer os comerciantes para resolver os seus próprios problemas. A gente tem um projeto em que a gente devolve parte do IPTU para que os próprios lojistas, para os próprios moradores da região, fazer as melhorias que eles entendem que a região precisa. Pablo Marçal, do PRTB, deu uma entrevista a um podcast na Zona Sul de São Paulo. Ele falou sobre segurança, educação e saúde. Hoje o candidato teve que responder a questionamentos sobre um áudio em que ele conversa com um homem apontado como chefe de uma organização que aplicava golpes. A gravação está no processo em que Marçal foi condenado, mas a pena foi extinta por prescrição. Eu ganhava R$350 trabalhando para esse cara. Ele me colocava para consertar computador e pedia algumas coisas. Lá na sentença está escrito assim, que eu não oferi lucro nenhum. Se alguém descobrir alguma coisa disso, devolvo imediatamente. Fique em paz em relação a isso. No único compromisso do dia, José Luiz da Atena, candidato do PSDB, esteve na região da Avenida Paulista, onde deu entrevista para um canal de TV. Da Atena afirmou que tem uma preocupação grande com as mães que trabalham e precisam deixar os filhos em creches. Ele afirmou que pretende implantar, se for eleito, um programa que aumenta o período em que as crianças ficarão aos cuidados da creche. Nós vamos prestar bastante atenção nas creches e criar um projeto chamado Creche Mais 2 ou Creche Mais 2 horas, porque com esse trânsito maluco que você está vendo aqui, as mães que trabalham precisam de mais 2 horas para que as suas crianças fiquem nas creches, e esse é um dos principais projetos. O candidato Altino Prazeres, do PSTU, fez panfletagem numa fábrica e deu entrevista a um jornal. Bebeto Haddad, da DC, participou de reuniões com candidatos a vereador e gravou o programa eleitoral. Ricardo Senese, da UP, fez panfletagem em Itaquera e se reuniu com trabalhadores da Sabesp e do metrô.
João Pimenta, do PCO, não divulgou a agenda. Os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro percorreram a cidade para encontrar o eleitor, enquanto se preparam para o horário eleitoral. Alexandre Ramagem, do PL, passou o dia gravando programas para a campanha eleitoral. Nós temos que dizer para a população e mostrar que a segurança pública é também e tem que ser prioritário da Prefeitura. O horário eleitoral começa no próximo dia 30. Por enquanto, a principal arma dos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro tem sido a campanha corpo a corpo. A candidata Carol Esponza, do Novo, participou de uma caminhada na Zona Norte. Os números da violência aqui na Grande Tijuca estão muito grandes, são alarmantes. A gente vai mudar o Rio, a gente vai trazer segurança para a região. Depois de conceder entrevista a uma rádio comunitária, o candidato do PSOL, Tarcísio Mota, fez panfletagem no centro da cidade. O mote hoje foi discutir transporte. Essa máfia que domina os ônibus da cidade do Rio de Janeiro precisa ser derrotada. Eu tenho rabo de cavalo, mas não tenho rabo preso com nenhuma delas. Marcelo Queiroz, do Progressistas, participou de um programa de rádio e depois foi às ruas de Ipanema. O atual prefeito, Eduardo Paes, candidato do PSD à reeleição, se dedicou a compromissos da atual gestão e não fez campanha. Já Rodrigo Amorim, do União Brasil, cancelou a panfletagem que faria no centro da cidade. Os candidatos Ciro Garcia, do PSTU, e Henrique Simonardi, do PCO, não divulgaram as agendas. Veja a seguir como ficou a área destruída após o rompimento de uma barragem em Mato Grosso do Sul. Após acordo sobre emendas parlamentares, cúpula dos 3 poderes se reúne em Brasília para assinar pacto sobre a emergência climática. A cúpula dos 3 poderes voltou a se reunir hoje em Brasília. Então vamos saber os detalhes com Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite. Motivo para a conversa em Brasília não anda faltando, não é mesmo? Agora aproveitaram esse clima bom, né, Cris, que reina por aqui. Boa noite para você, para o Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. Depois do acordo sobre emendas parlamentares, os representantes do governo, do Supremo Tribunal Federal, do Senado e da Câmara assinaram um pacto sobre a emergência climática. Os chefes dos 3 poderes participaram do lançamento do Pacto de Transformação Ecológica no Palácio do Planalto. A ação conjunta pretende modernizar o debate sobre o clima no país em torno de 3 eixos: ordenamento territorial e fundiário, transição energética e desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática. O Pacto Ecológico foi assinado no dia seguinte ao acordo que o Supremo Tribunal Federal, o governo e o Congresso fecharam sobre o pagamento das emendas parlamentares. Com um clima mais tranquilo, o presidente Lula aproveitou a solenidade para destacar a união entre os 3 poderes. A minha alegria hoje é dizer para vocês que eu estou plenamente satisfeito, porque juntar os 3 poderes aqui, juntar ele agora, demonstra com muita clareza, mas com muita clareza mesmo, de que o Brasil voltou à normalidade civilizatória e que os poderes, com autonomia, saberão se respeitar e cada um cumprir seu dever. A liberação das emendas parlamentares impositivas, aquelas que o Poder Executivo precisa pagar obrigatoriamente, foram suspensas pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada. No acordo anunciado ontem, as emendas vão continuar, mas terão mais transparência. Planalto, Congresso e Supremo tem 10 dias para definir os novos critérios. Até lá, o pagamento das emendas segue bloqueado pelo STF. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje um projeto que muda as regras da lei da ficha limpa. A votação foi simbólica, ou seja, sem registro dos votos dos parlamentares. O projeto propõe que o prazo para que um político fique inelegível continue sendo de 8 anos. Mas agora passa a ser contado a partir da condenação e tem como limite 12 anos. Hoje, a contagem começa depois que o parlamentar enquadrado na lei da ficha limpa cumpriu toda a pena. Por exemplo, se um político foi condenado a 5 anos de prisão, ele fica impedido de disputar eleições por 13 anos ou mais, considerando o prazo de recursos antes do cumprimento da pena.
Outras mudanças aprovadas pela comissão foram: para que o político fique inelegível, será necessário comprovar que ele teve a intenção de cometer irregularidades. O projeto também amplia o período exigido para a saída de cargo público para concorrer em uma eleição, de 4 para 6 meses. A regra será aplicada para integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, militares e policiais. O texto foi proposto pela Câmara e aprovado no ano passado. Os deputados queriam que as novas regras já valessem para as eleições municipais de outubro, mas o projeto ficou parado no Senado. Com isso, as mudanças terão validade somente depois de 1 ano da sanção pelo presidente Lula. O advogado Antônio Fabrício de Matos Gonçalves tomou posse hoje como ministro do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, e o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, participaram da cerimônia na sede do TST em Brasília. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, também prestigiaram um novo magistrado. O advogado Antônio Fabrício de Matos Gonçalves vai integrar a 6ª turma do tribunal, especializada em questões trabalhistas individuais. Para saber mais notícias de Brasília, é só você acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio do JR em São Paulo. Cris e Celso. Obrigada, Fara. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, abriu uma investigação sobre a atuação do ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro. A decisão do ministro foi anunciada depois do vazamento de mensagens trocadas entre Talhaferro e o juiz auxiliar do Supremo, Ayrton Vieira, sugerindo um possível uso por meios não oficiais da Corte Eleitoral por parte de Alexandre de Moraes. O processo tramita em sigilo no STF. Eduardo Talhaferro foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento sobre o caso. O advogado dele disse que o cliente vai ser obrigado a ficar em silêncio e que vai pedir outra data para o depoimento se não tiver acesso ao inquérito. As partilhas de heranças e de divórcios devem ganhar mais agilidade. Casos em que não haja litígio vão poder ser resolvidos diretamente nos cartórios. O que demorava anos vai poder ser feito em poucos dias. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça permite que a partilha de bens, mesmo em processo com menores de idade, possa ser feita sem passar pelo judiciário. A única exigência é de que haja consenso entre os herdeiros. Com a nova norma, mesmo se a divisão envolver menores de 18 anos ou incapazes, a partilha pode ser feita diretamente em cartório. Mas antes, o inventário tem que ser enviado ao Ministério Público para análise. E apenas se o MP considerar que houve injustiça, aí sim a escritura vai para o judiciário. O judiciário tem milhares de processos, né? E o judiciário não tem dado conta do excessivo número de processos, porque tudo hoje tem sido judicializado. Então, se puder evitar essa judicialização, melhor. Os cartórios dizem estar preparados para homologar a divisão de bens em menos de uma semana depois do pagamento de taxas. E a expectativa é de um aumento no número de casos resolvidos extrajudicialmente. No caso de divórcio, a partilha também pode ser feita em cartório se houver consenso. Acho que a grande diferença é a velocidade, né? Então, a gente tem aí processos que, mesmo sem litígio, às vezes se arrastam por anos no judiciário, por uma série de questões, e que nos cartórios tende a ser resolvido de uma forma muito mais rápida. 2 acidentes de trânsito chamaram a atenção hoje em São Paulo. Um caminhão desgovernado bateu em pelo menos 4 carros e numa moto em Franco da Rocha, na região metropolitana da capital paulista. 2 pessoas ficaram feridas. E na rodovia Regis Bittencourt, em Juquitiba, interior do estado, 2 caminhões colidiram. Um deles carregava espelhos. Uma pessoa morreu. Em Londrina, no Paraná, uma mulher morreu e 6 pessoas ficaram feridas depois que o motorista de um micro-ônibus perdeu o controle da direção. O veículo bateu em 2 casas. Todas as vítimas estavam no micro-ônibus e eram funcionárias da mesma empresa. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra o governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, por supostas irregularidades na contratação de empresas que faziam a distribuição de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19. Em nota,
Vanderlei Barbosa disse que é inocente, que na época dos fatos era vice-governador e que não deu ordens para a distribuição de cestas básicas. O governo do Tocantins afirmou que colabora com a investigação. Em Goiás, 6 pessoas foram presas por suspeita de participação no esquema de lavagem de dinheiro de uma quadrilha especializada em furtos de caixas eletrônicos. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em casas de alto padrão de Goiânia e cidades da região metropolitana. 6 pessoas foram presas. O principal alvo da operação era um homem que tinha sido condenado em 2016 em Mato Grosso do Sul por ter furtado grandes quantias de dinheiro de caixas eletrônicos. Um monitoramento de Goiás identificou que o suspeito teria aberto 6 empresas de vendas de pacotes de internet e TV a cabo para lavar o dinheiro obtido no crime. Você parte de um capital ilícito, joga ele no mercado de alguma forma, né? Financeiramente ali esse dinheiro começa a circular e começam a ser transações aparentemente verdadeiras. A Justiça determinou o bloqueio de 80 milhões de reais em contas e bens dos investigados. Foram apreendidos carros de luxo, armas, joias e dinheiro em espécie. De acordo com a investigação, ele também enganava empresas de comunicação. Ele aumenta o seu capital aplicando golpe nessas próprias empresas. Enviava vários contratos como se fosse realmente feito por clientes, mas na verdade nenhum daqueles CPFs que eram enviados, o dono do CPF tinha conhecimento, só ficava sabendo quando recebia a cobrança das empresas. Um incêndio florestal em Roma, na Itália, deixou 4 pessoas gravemente feridas. Moradores da capital italiana registraram as chamas. Entre os feridos estão um bombeiro e 3 trabalhadores da Defesa Civil. O fogo foi provocado pelas altas temperaturas que estão acima da média do verão europeu. O cenário é de destruição um dia depois do rompimento da barragem que atingiu um condomínio de luxo em Mato Grosso do Sul. Depois que a água baixou, foi possível ver o tamanho da cratera que se abriu na BR-163. A rodovia vai operar pelos próximos 15 dias no sistema Pare e Siga. Máquinas estão trabalhando na limpeza e na reconstrução da via. A barragem se rompeu na manhã de ontem, entre as cidades de Campo Grande e Jaraguari. A água e a lama invadiram as casas de um condomínio de alto padrão. O Ministério Público Estadual marcou para sexta-feira uma audiência com as famílias atingidas. O motivo do rompimento está sendo investigado. O Brasil perdeu 1/3 das áreas naturais desde a colonização dos portugueses em 1500. Dados divulgados hoje pelo Instituto MAP Biomas apontaram que a região mais atingida pelo desmatamento foi a Amazônia. O estudo traz um alerta vermelho. Em 39 anos, o Brasil perdeu 13% de toda a vegetação natural. Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, Pampa e Caatinga. Ações humanas causaram a destruição de 110 milhões de hectares nos 5 biomas brasileiros. O estudo analisou dados de 1985 a 2023 e foi apresentado hoje em Brasília. A Amazônia, maior floresta tropical do mundo, foi a mais prejudicada. Perdeu 55 milhões de hectares neste período. Com a ajuda de imagens de satélites, os pesquisadores constataram que desde a chegada dos portugueses em 1500 até o ano passado, o Brasil perdeu 1/3 da vegetação natural. Os cientistas alertam que essa redução drástica da natureza tem impacto direto nas condições climáticas, contribui para o aquecimento global e para os eventos extremos que temos presenciado. Não podemos continuar nesse ritmo, porque daqui a pouco, em mais 50 anos, 60 anos desse ritmo, vai perder metade do território brasileiro. Em mais 50 anos, mais 100 anos, acabou. A pesquisa mostrou que o Rio de Janeiro foi o único estado brasileiro que registrou aumento da vegetação. Ganhou 2% de território de mata em 39 anos. Rondônia, Maranhão, Mato Grosso e Tocantins foram os estados que mais desmataram. Já os territórios indígenas mantiveram intactos 99% da vegetação original.
O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem episódio inédito de Patrulha das Fronteiras. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.